É natural que em dada circunstância da nossa vida caia sobre nós a percepção clara do que representa a nossa permanência na vida. Nos momentos em que nos encontramos desatentos, confusos, perdidos e desorientados, caminhamos por terrenos muito estranhos, escolhendo destinos esquisitos que vão nos levar mais à frente a uma profunda infelicidade. Muitos de nós encaminham-se pelo álcool, outros por outras drogas ilícitas, outros ainda procuram os prazeres diversos existentes no mundo, acreditando que, ao fruí-los, sentir-se-ão melhores, acreditando-se mais animados e fortalecidos e, de fato, vivendo com base naquilo que a vida deve oferecer. Com o passar do tempo, os inúmeros sofrimentos e as consequências destruidoras desta visão fazem com que cada um de nós reformule a caminhada, modifique as estratégias de ação, percebendo que a vida, na verdade, não oferece propriamente o prazer, oferece, na realidade, o sentido, aquilo que promove de fato as razões de uma realização profícua no mundo, aquilo que tem valor efetivamente de ser concretizado. Quando encontramos esse terreno ou esse caminho, começamos ou inauguramos a rota da nossa felicidade. Toda vez que aprendemos a amar, a servir e a superar desconfortos emocionais, desconfortos de situações pelo caminho, como, por exemplo, uma doença que pode nos atingir, uma situação que nos decepciona, uma circunstância que nos frustra, quando sabemos suplantar todos esses padrões de desconforto para nos conduzir a uma certeira posição na vida, que significa realizar aquilo que nos compete e certamente aquilo que tem sentido ser concretizado através da capacidade de amar, de servir e de suportar ou mesmo superar problemáticas diversas. Quando nos defrontamos com esses 3 fatores produtores do valor sublime da vida, inauguramos a nossa felicidade. Começamos então a experimentar aquela alegria de viver, na medida em que nos associamos ao dever. Quando me refiro a dever, não estou me referindo a termos que suportar sofrimentos na vida para um dia estarmos em condição melhor. Não me refiro também ao fato de que a vida talvez seja algo como obstáculo, como um bloqueio, como uma barreira que devemos ultrapassar, que devemos lutar contra para suportar e superar todas as desavenças, infortúnios que a vida possa nos apresentar. De maneira alguma,
A vida em si é bela, a vida em si é promissora. Entretanto, nós nos encontramos em um mundo de provas e expiações, um mundo de profundas dificuldades, onde a matéria grosseira deste planeta produz, naturalmente, intercorrências compreensíveis, a enfermidade, as dificuldades financeiras, as desavenças entre amigos e entre cônjuges, os prejuízos diversos em vários campos de relacionamento. É claro, viver não é uma tarefa simples, entretanto, não é uma tarefa triste. Viver, sem dúvida, é promover a beleza, tanto internamente quanto no ambiente externo, onde todos possam se beneficiar desse imenso manancial que Deus nos oferece para experimentar, para fruir, que é a natureza ao nosso redor e a mesma natureza dentro de nós. Quando nos defrontamos com esse cair em si, com esta nova realidade a ser experimentada, com esse novo comportamento a ser adotado, aquele que se vincula ao amor, ao trabalho, à dedicação, ao estudo, às relações saudáveis, nossa vida começa então a ficar preenchida de sentido e abraçamos um ponto importante a ser concretizado nessa existência: a nossa relação com a fraternidade e com a caridade. Elegemos então trabalhar no bem. Elegemos uma tarefa que promova a felicidade das outras pessoas. Abraçamos um reduto onde o conjunto de pessoas associadas a nós fazendo parte de um grande conjunto, encontremos o desejo de trilhar o caminho da solidariedade, da dignidade e do respeito ao próximo, erguendo-o do lodaçal em que ele se encontra. Assim, no momento em que executamos essa tarefa, inevitavelmente deparamo-nos com problemas que certamente surgem neste trajeto. O problema da desistência de companheiros de ideal. E muitas vezes isso sobrevém, na consequência disso, nossa frustração. Encontramos ali um companheiro ou uma companheira de tarefa, de trabalho, seja no ambiente espírita ou seja em qualquer tarefa que abracemos para levar conforto, auxílio, amparo a qualquer sofredor. Elegemos aquele grupo de trabalho e no decorrer do tempo, que naturalmente passa, vamos percebendo aquelas pessoas afastando-se de nós, tarefeiros, nossos irmãos de jornada, caminheiros junto conosco, amigos, irmãos de conduta, irmãos de tarefa, gradativamente afastam-se de nós, um ou outro. De um lado, temos aquele ou aquela que se afeiçoou a outras denominações religiosas ou doutrinárias e prefere seguir naquele território. De outro lado, encontramos aquele ou aquela que trabalhava conosco, mas repentinamente alega desencanto por tudo com que tem se deparado, voltando, portanto, ao seu estado, digamos,
de inércia, ou de rebeldia, ou de materialismo, desvinculando-se de tudo aquilo que é espiritual e sensível. Da mesma maneira, encontramos aquele ou aquela que, tendo dificuldades no seu ambiente doméstico, um familiar que está enfermo, um familiar que necessita de maior intervenção do ponto de vista financeiro para manter o lar, então aquele companheiro ou aquela companheira se afasta momentaneamente para atender essas necessidades. Outros observam que a vida, antes de tudo, é um conjunto de fatores que devem ser abastecidos de ordem material. E com isso o dinheiro, a riqueza, a opulência passa a ser mais importante, afastando-se de nós para ir em busca desses recursos diretos. Outros encontramos que onde sobrevém um quadro depressivo, um estado de ansiedade, uma patologia de ordem emocional, e com isso afasta-se para um tratamento específico. Enfim, os fatores são inúmeros com que nos deparamos em relação a companheiros, afastando-se dos grandes objetivos que todos nós abraçamos. Não nos esqueçamos de um ponto importante. Muitas vezes somos nós que decepcionamos esses companheiros. Somos nós que os afetamos com o nosso afastamento. Quantas vezes nós nos encontramos em condição lastimável do ponto de vista emocional, deprimidos, desmotivados, desesperançosos, descrentes. Quantas vezes nós não nos encontramos nessa condição, desistindo, ainda que seja transitoriamente, daquela tarefa abraçada. Não nos encontramos, muitas vezes, capazes de promovê-la, ou decepcionamo-nos com outras pessoas, com certas ocorrências a que assistimos e ficamos estupefatos, imaginando que pessoas altamente competentes no campo doutrinário cometeram esse ou aquele erro, e então dizemos: o Espiritismo não era o que eu imaginava. Esta doutrina não era muito bem o que eu esperava. Basta verificar aquele ou aquela pessoa que está enderrocada do ponto de vista moral, como nos deparamos recentemente, não faz tanto tempo, com muitos companheiros que estavam apresentados ali no meio midiático e que nos surpreenderam com o seu comportamento abusivo, vinculados profundamente ao trabalho doutrinário, e entraram em profundo comportamento autodestrutivo e também destrutivo para outras pessoas. E muitos de nós, incautos, desavisados, olham aquele cenário e pensam: mas então o Espiritismo é isso? Mas então, olha o que aconteceu com aquela pessoa que era um expoente da doutrina, e de repente nós a vemos em estado defectivo grave. Ora, cabe a nós refletir um pouco a respeito disso. O Espiritismo não tem culpa dessas circunstâncias. A doutrina espírita, o pensamento espírita, não é a mesma coisa que o pensamento de um determinado indivíduo. Não podemos macular
o pensamento espírita pela defecção, pelo equívoco ou pelo tombo, pela queda de uma determinada pessoa ou de um determinado grupo. Nós somos seres falíveis, somos seres imperfeitos. Estamos no mundo de acordo com as nossas vicissitudes e potenciais, provocando, é claro, um desbalanço no nosso comportamento. Somos sujeitos ao equívoco, à queda, ao tombo, ao fracasso momentâneo. Todos somos essas pessoas que, tirado o véu da ilusão, apresentam-se tais quais são, com as suas imperfeições, com as suas tendências, com as suas inclinações, que nem sempre condizem com algo que tenha valor, que tenha utilidade. Dessa maneira, nós estamos no mundo para uma grande transformação, justamente para elevar, produzir, aumentar os potenciais que possuímos, ao mesmo tempo diluir pouco a pouco as imperfeições ainda reinantes. Para isso estamos neste mundo. Entretanto, o pensamento espírita é o que é, baseado nos 3 aspectos fundamentais: a sua filosofia, os seus aspectos de natureza científica, comprobatórios da realidade espiritual, e ao mesmo tempo as bases morais, éticas do comportamento trazidas por Jesus. A doutrina espírita, portanto, se compõe de um pensamento lúcido, progressista, que está par e passo acompanhando a ciência e, se necessário, sofrendo algumas modificações no campo científico, no campo da construção do pensamento, da ciência, entretanto, sem alterar o alicerce moral, porque o alicerce moral do Cristo não pode ser modificado. Ele mesmo deixou isso claro: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, essas jamais passarão. É natural que o pensamento possa se modificar, que os conceitos possam se alterar de alguma maneira dentro do processo evolutivo, social, antropológico, psicológico. Da mesma forma, os componentes da ciência gradativamente também se alteram, porque novas descobertas vão sendo feitas, novas constituições vão se apresentando. Desse modo, explicações novas são lançadas e, é claro, há necessidade dos ajustes no campo científico, porém jamais no campo moral, da mensagem ético-moral que o Cristo nos apresentou. Esta não pode sofrer, em hipótese alguma, qualquer alteração. Assim, o pensamento espírita não pode responder pelas defecções da criatura humana. Por que isto deveria nos decepcionar? De maneira alguma. Então, é necessário que entendamos que todos estamos aqui na condição de irmãos que devem estender as suas mãos uns aos outros, em clima de compreensão, em clima de perdão, em clima de sabedoria. Nós estamos aqui para suspender, elevar, soerguer uns aos outros, em vez de ficarmos
boquiabertos com os equívocos dos nossos irmãos, com a sua desistência, com a sua descrença, com a sua inércia, por que não vamos até lá incentivá-los, apoiá-los? Nós não gostaríamos que isso acontecesse conosco? Lembremo-nos da regra áurea de Jesus. Faze aos outros o que gostarias que os outros te fizessem. Ora, o que nós gostaríamos que fizessem conosco se estivéssemos desanimados, desmotivados, deprimidos, isolados? O que nós gostaríamos que fizessem conosco? Que fossem até nós, que nos estendessem as mãos, que nos dessem uma palavra de ânimo. Sem dúvida, é o que gostaríamos que fizessem conosco, e não que se escandalizassem com aquilo que estamos sentindo, com os nossos vacilos, com as nossas alterações momentâneas, com a nossa falta de força. Quem de nós está totalmente livre dessa condição? De as forças faltarem, quem de nós está livre? Nenhum de nós. É claro que isso vai acontecer em algum momento. É lógico que isso vai ocorrer em algum período da nossa existência na Terra. As forças faltarão. E num dado momento teremos vontade de nos esquivar, de fugir, de recuar, de nos rebelar contra vários aspectos que antes eram importantes para nós. É claro que isso pode acontecer, porque somos criaturas aprendizes, estamos ainda em construção e desenvolvimento. Mas você já reparou que é muito comum o escândalo em relação a essas pessoas, ou que tenham escândalos em relação a nós? Jesus deixou claro: ai daquele por quem vem o escândalo. Quando ele disse isso, ele não se referiu apenas ao delito que possamos praticar. Escândalos no sentido de delitos, equívocos, erros, falhas. Ai daquele que comete um erro, que agride o seu próximo, que fere o seu semelhante, que mente, que trai. Ai daquele que faz isso, porque a culpa e a responsabilidade perante aquele ato ficarão grudados como nódoa até que sejam reparados. Esse foi o escândalo a que ele se referiu, mas existe também um outro que nós não podemos esquecer. É o nosso escândalo em relação ao escândalo do outro. Você já parou para pensar nisso? Aqueles que se escandalizam pelo escândalo das outras pessoas. Não é algo que nós devemos certamente meditar? Quem somos nós para olhar ali o argueiro no olho do irmão, sendo que não enxergamos a trave no nosso olho? Não é algo que devemos realmente refletir? Quem somos nós para fazer esse julgamento? Quem somos nós para avaliar em sã consciência a defectividade do nosso companheiro de jornada? Quem de nós tem essa propriedade ou essa capacidade? Nenhum de nós. Todos estamos sujeitos aos mesmos equívocos. Dessa forma, quando nós nos escandalizamos em relação ao escândalo, ao erro do outro, estamos adotando uma conduta muito precipitada. É necessário ter um pouco de cuidado com isso. Fundamental, portanto, que tenhamos aqui uma condição
de nos auxiliar uns aos outros nesse momento. Caso aconteça a decepção conosco, que sejamos aqueles que prestam atenção nas entrelinhas da situação e não na sua superficialidade. Em vez de dizermos, nossa, como foi possível fulano nos abandonar? Aquele ali, poxa, nos deixou, como pode, fez pouco caso. E acreditamos que ele é uma aberração de comportamento. Por quê? Não. Sejamos aqueles dotados da compaixão, de um alto grau de tolerância, de um alto grau de companheirismo, e vamos na direção daquele que sucumbiu, naquele que desanimou, na direção daquele que se afastou, que achou melhor, pela sua descrença, abandonar tudo. É um momento grave da vida dele. E ele está, mesmo no seu silêncio, precisando de nós, do nosso apoio, do nosso auxílio, da nossa dedicação, da nossa palavra de estímulo. O mesmo aconteceria conosco. A mesma coisa aconteceria conosco. Gostaríamos muito, no momento em que caíssemos no pântano da nossa insensatez, que ninguém nos julgasse, que ninguém nos criticasse. Nós gostaríamos de ser acolhidos, removidos daquela areia movediça em que nós mesmos nos colocamos. Como seria bom se alguém aparecesse, não é verdade? Então façamos o mesmo. Quando um companheiro de tarefa desistir, afastar-se, ficar desmotivado, sejamos aquele que vai até ele e oferece o diálogo sem críticas, e oferece a palavra, o conselho amoroso, fraternal e solidário. Sejamos aqueles que não julgam, que não criticam, que não ofendem, que não desprezam, que não olham de viés, fazendo críticas contumazes ao comportamento alheio. Ao contrário, sejamos o que abraçam, os que acolhem, os que protegem o seu próximo de quedas muito mais espetaculares e perigosas. Para lembrar, concluindo, essa mensagem que estamos aqui deixando, recordemos de Jesus. Quantas vezes, quanto tempo ele viveu ao lado de pessoas que, ainda que estivessem destinadas ao trabalho junto com ele, eram tão imaturas, não permaneceram ao lado dele no momento crucial da sua vida. Certa vez, Simão, preocupado com o destino de todos os discípulos, perguntou ao Cristo: e nós, que largamos tudo, que deixamos tudo, família, profissão, tarefas comezinhas do dia, amigos, pessoas em geral, nós que deixamos tudo para te seguir, qual será a nossa recompensa? A imaturidade abordando o assunto. Jesus se deparou constantemente com este padrão de imaturidade. De alguma forma, aquela célebre pergunta que nos acompanha: o que eu ganho com isso? Não é verdade? Essa pergunta nos acompanha constantemente. O que eu ganho fazendo isso? Temos muita dificuldade ainda de dar por dar, porque é bom oferecer.
simplesmente porque o ato que vamos praticar, ele é bom, simplesmente por isso. Como temos dificuldade de apresentar isso? Somente de nós para os outros. Parece que sempre há necessidade de alguma barganha. No momento do horto de Getsemane, Jesus, ali, na entrada do Jardim das Oliveiras, totalmente atordoado com o que iria lhe acontecer, afirmou aos discípulos: a minha alma está em profunda angústia. Velai comigo. E se afastou um pouco para orar. Quando volta, encontra os discípulos dormindo. Sequer tiveram a responsabilidade de velar e de orar aquele momento com ele. Quantas vezes ele se deparou com companheiros que debandaram, que desistiram, deixando-o sozinho, entregue à míngua e também ao ardio dos seus inimigos. Várias vezes isso aconteceu. E o que ele fez? O que foi que ele fez depois? Voltou para buscar os mesmos que haviam fugido da grande responsabilidade. Voltou para buscar aquelas mesmas pessoas, os mesmos discípulos, os 11, porque um havia cometido o suicídio, não suportara dentro de si a vergonha e a culpa de ter traído a grande causa em que se envolvia. Mas ele voltou para buscar os mesmos. Sendo assim, a mensagem que ele nos traz é: sejamos compreensivos uns com os outros. Reconheçamos em cada um de nós as imperfeições ainda vigentes e que todos estamos sujeitos ao desânimo, ao equívoco, ao afastamento. E quando isso acontecer, busquemos aquele que está nessa condição, assim como gostaríamos que nos resgatassem, caso fôssemos nós aqueles que desapontam, aqueles que tombam em meio ao caminho. Que haja paz e luz nos nossos corações, muita paz a todos. Mestre e amigo, envolve-nos nesse instante, para que percebamos a necessidade do bem e da fraternidade, para que encontremos dentro de nós as forças necessárias a fim de solucionarmos todos os nossos problemas. Problemas esses, com frequência, gerados por nós mesmos, pela nossa imprevidência, pela nossa precipitação. Ajuda-nos, desde já, a trilhar o caminho do bem, a escolher a boa parte de tudo e, com certeza, agindo assim, teremos descoberto o Deus interno, aquele que dentro de nós realça todas as coisas e realiza a verdadeira felicidade dentro de nós. Permanece conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus.